Depois da tempestade. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Primeiro livro dos Reis, 19, de 11 a 13. Existe pouca coisa para fazer durante uma tempestade. Porém, o que não falta é coisa para fazer depois da tempestade. Diferentemente das tempestades naturais, as tempestades pessoais são sempre acompanhadas por um período de atividade muito acentuado e que tende a se intensificar com a falta do resultado. O que fica para depois é apenas uma lastimável inatividade. Parece que não aprendemos nada com os fenômenos da natureza. Sem a pretensão arrogante de ditar regras ou ensinar formas de conduta, gostaríamos de tentar estabelecer as controvérsias desses versículos em face às nossas necessidades momentâneas mais prementes. O intuito último é descobrir nas Escrituras o ensinamento contido nas experiências dos homens e mulheres que verdadeiramente andaram com Deus e dele tentar se valer nos dias conturbados em que vivemos hoje. Pode muito bem ser que o momento conturbado que viveu o profeta Elias venha nos servir de paradigma, pois foi um dos períodos mais catastróficos da história de Israel. Na sua missão profética de expurgar a idolatria do meio do povo, teve pela frente nada menos que Jezabel, uma princesa fenícia que se instalou no palácio por conta de uma aliança política mal engendrada pelo rei Acabe. Segundo nos faz crer o texto bíblico em 1 Reis 1,18, ela não veio só, mas acompanhada de uma comitiva de mais de 1000 pessoas, sendo que a maioria era composta de sacerdotes dos deuses que esta princesa cultuava em sua terra natal. Coincidentemente, os mesmos deuses cuja adoração Elias denunciava obstinadamente, afirmando serem falsos. Jezabel era uma mulher carismática, detentora de uma determinação nas suas convicções religiosas, dificilmente comparada a muitos heróis celebrados no Antigo Testamento. Com a sua personalidade forte, praticamente reinava em lugar do seu marido, e em nome da sua religião, iniciou uma caçada sem precedentes aos profetas de Israel. Apesar de tê-los matado um por um, não escondia que o seu desejo maior era de ter como prêmio a cabeça de Elias. Em um breve resumo, podemos dizer que esta era a tempestade de Elias. Ter como rainha uma mulher pagã com sede de sangue, de ver seus companheiros de profetismo sendo caçados e mortos, de sentir-se sozinho e abandonado, imaginando ser o último dos fiéis, de ver que o Deus que venerava estava sendo humilhado na terra em que havia dado por herança ao seu povo. Em uma tentativa desesperada, reúne o povo no Monte Carmelo, onde ousa desafiar o segundo escalão da idolatria em Israel, os sacerdotes de Baal. Ainda que tivessem impingido uma fragorosa derrota a todos eles, sentiu que a tempestade da sua vida ainda estava longe de serenar. Em mais uma tentativa fundamentada no desespero, Elias foge para o mais longe que lhe é possível. E de lá, daquele lugar deserto, longe de tudo e de todos, ele pôde perceber o quanto havia se equivocado até então nas tentativas de dar solução ao problema. Como um filme, a sua vida passa diante dos seus olhos, mostrando-lhe que o potencial de forças à sua disposição era infinitamente maior do que aquele que estava se manifestando contrário a ele. Um vento que fendia as grandes rochas, um terremoto que assolava a terra inteira e um fogo que devastava o pouco que havia sobrado. Somente quando esteve diante de uma verdadeira tempestade que Elias pôde perceber quem era o Deus que realmente comandava os acontecimentos. Somente ali ele reparou que toda e qualquer iniciativa sua seria inócua frente aos problemas que se apresentavam. Contudo, teve que se render mesmo a uma voz tão suave que foi confundida com uma brisa leve, que mal podia mover uma pequena folha. O que você está fazendo aí, Elias?
Esta é uma pergunta que não somente incorpora várias outras, como também se apresenta de forma temporal. Deus simplesmente está perguntando o que Elias fez até agora, o que Elias estava fazendo naquela hora e o que Elias iria fazer dali em diante. A primeira pergunta diz respeito à instalação de Jezabel por meio de uma aliança expressamente proibida por Deus. Na realidade, as alianças políticas de Israel sempre foram desastrosas. Mas Acabe extrapolou todos os limites. Acabe trouxe o próprio diabo para dentro de casa. E é aí que cabe a pergunta de Deus a Elias: o que você pensa que fez quando se calou diante dessa aliança? Por que você deixou a situação chegar a esse ponto? Você foi ungido profeta em Israel e o seu chamado foi para confrontar situações como essa. Permitir que a tempestade viesse e se instalasse foi um grande erro. O que você pensa que fez até agora, Elias? A segunda pergunta nesse episódio é consequência da primeira e fala das medidas paliativas que são tomadas em tempos de tempestade. Desafiar publicamente os profetas de Baal pode ter tido muito impacto, pode ter mostrado muita determinação, pode ter criado um clima de expectativa, mas não obteve resultado prático algum. Elias pode ter se livrado de algumas consequências, mas a verdadeira causa ainda continuava lá. Elias exorcizou alguns diabinhos, mas Satanás ainda estava vivo e atuante. O que dizer então da sua decisão de fugir para longe? Para Elias, que pensava que o terror instaurado por Jezabel era insuportável, testemunhar as forças da natureza agindo sob o comando de Deus foi descomunal. Porém, o que ele descobre na caverna é que Deus não se manifesta nas tempestades, mas sim na brisa. É com a brisa e não com fogo e terremotos que ele foi chamado a confrontar Acabe e Jezabel. O que você está fazendo aqui, Elias? Mas a pergunta crucial é realmente a terceira. O que Elias faria dali em diante? A causa da tempestade permanecia e as suas consequências continuavam devastando. Para desbaratá-las de vez, Deus manda que Elias volte à origem de tudo e volte pelo mesmo caminho que veio. Elias precisava olhar nos olhos daqueles a quem havia decepcionado, encarar a todos os que perderam para a idolatria seus parentes e amigos, inverter a direção de cada pegada que marcou a sua fuga e ousar fazer o impensável até então. Investir contra a estrutura do poder central do paganismo, desmantelar a idolatria na sua origem e o fazê-lo no seu quartel-general, no centro do poder de Jezabel. Tudo isso fortemente armado com uma brisa suave. Essa traumática experiência vivida por Elias no passado lança para os nossos dias flechas desconcertantes, posto que relativiza muito do que vem sendo anunciado como mensagem do Evangelho para a crise atual. Deus mostrou para Elias que em uma tempestade só existem duas formas de agir: com medidas preventivas, investindo todos os esforços no sentido de evitar ao máximo que a tempestade venha a se formar, e agindo quando todos os indícios apontam para uma catástrofe. Depois disso, só restou a Elias assumir a parte da culpa que lhe cabia, por não ter agido como profeta de Deus, exercendo o juízo e a denúncia para os quais foi divinamente comissionado. Elias saiu dali consciente de que seria preciso um esforço redobrado, pois uma vez que permitiu que a tempestade tomasse força, seria preciso humildade e coragem para amenizar seus danos e consequências. Voltar para as suas crendices e com isso engordar suas receitas. Mas são aqueles cuja encarecidamente, nós pedimos que você comente esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e deixe seu like. Obrigado por nos assistir até o final.